Fala aí pessoal, beleza? O William mais uma vez aqui, continuando a nossa série, investindo um pouco para trabalhar em casa. Eu queria falar com vocês sobre alguns temas, tá? Tempo, caixa e logística. Como que a gente consegue conciliar a manutenção de celulares, por exemplo, trabalhando em casa, como uma segunda fonte de renda, ou por não ter ainda um investimento para a loja? Como que a gente consegue organizar tudo isso? Eu costumo falar muito nas turmas aqui para os alunos que a gente tem que ter um perfil correto para ser dono de loja, dono de uma assistência técnica, ou a gente tem um perfil para ser um ótimo, um excelente técnico. Tem aluno que se dá muito bem com os procedimentos em sala de aula, pós-curso, tem seu material próprio, treinando em casa, executa tudo muito bem. Só que quando ele abre a sua loja, ele abre o seu negócio, ele não sabe administrar, ele não sabe gerenciar o negócio. Então, não tem um controle de caixa, não tem a noção mínima de atendimento, de logística, de suporte pós-venda. Isso faz com que ele estava ganhando um certo dinheiro, executando serviços, investiu o que tinha para abrir o seu próprio negócio, não está tendo retorno, desgosta da área e aí sai fora. E acabou perdendo um baita de um dinheiro e, o mais importante, perdeu muito tempo, né? Que não tem como voltar atrás. Então, o que eu quero passar para vocês aqui? Noções mínimas e básicas do que a gente pode estar fazendo. Né? Um controle que a gente pode fazer hoje trabalhando em casa com uma segunda fonte de renda. Tenho meu trabalho fixo na parte da manhã e chego em casa, tal, faço as coisinhas, à noite eu vou trabalhar com manutenção. O que eu faria? Primeiramente, eu não tenho dinheiro para estar montando um estoque. Tá? Na verdade, eu nem sei o que eu vou ter que comprar de peça, porque eu não sei o que vai entrar de serviço. Então, eu não posso ficar gastando dinheiro à toa. Então, primeira coisa, todo serviço que eu for fazer, eu vou tentar negociar com o cliente um sinal. Geralmente a gente pega 50% de sinal, né? O motivo é justo, é sincero, a gente fala a verdade. Eu preciso de 50% de sinal para estar comprando as peças, né? Para poder fazer a manutenção. William, mas tem cliente que não aceita, tem cliente que aceita. Cara, a gente tem que saber lidar com o mercado. Eu sei que vão ter clientes que não vão aceitar, mas tem clientes que vão. Se a gente for ficar pensando só da forma mais pessimista possível, a gente não vai conseguir ingressar no mercado nunca e nunca vai ter o seu próprio negócio, não vai conseguir desenvolver nada pessoalmente. Então a gente precisa fazer, né? Da medida que possível a gente vai fazer. Então eu vou trabalhar coletando sempre um sinal, porque com esse sinal eu compro a peça do cliente, não mexo no meu bolso e meio que eu tenho uma garantia de que ele volta para buscar o aparelho dele. Ele não vai esquecer o telefone lá porque ele já pagou. Né? Então isso acaba fazendo com que o cliente volte, na maioria das vezes, para buscar o aparelho. Não vai esquecer, deixar ele lá na nossa casa. Outra coisa que eu acho importante também, tá? É a gente gerenciar o tempo para mexer no telefone. Eu não acho legal você começar um reparo, aí você para no meio da desmontagem, aí termina depois, aí depois você vai lá e executa o serviço, só depois você monta e depois testa, sabe? Esses cortes, essas pausas fazem com que a gente perca um pouco o fluxo. Você perde um pouco, você se perde na verdade. Depois não lembra onde encaixa isso e aquilo, aí fica bravo, aí vai montar de qualquer jeito, aí aperta mais um pouco ali, um pouco mais forte, a tela quebra, esquece um parafuso. Então o ideal é reservar um período para aquilo. Então todos os dias eu vou trabalhar com a manutenção aqui das 8 da noite até as 10, 11 horas, até o horário que for necessário. Dependendo do fluxo ou do serviço, eu posso demorar menos tempo. Mas é legal a gente focar, é sentar na bancada, começar o serviço e só sair dali quando terminar. Tá? E a questão de logística, eu uso sempre o exemplo do Tiaguinho, que é um grande amigo nosso aí, e ele começou assim também. Ele era metalúrgico, né, no período da manhã e tarde, e quando ele saiu do serviço, ele passava em algumas lojas que eram pontos de coleta de serviço dele, ele comissionava a galera, alguns eram por amizade mesmo, e ele coletava serviços, né, deixava lá, ó, pega aí para consertar, tal, preenche aqui a ordemzinha de serviço. Ele pegava, levava para casa dele. À noite, ele executava os serviços, né? Sempre ali uma vez por semana, fazia uma comprinha lá no centro das peças para consertar o aparelho, então não era algo que ia todos os dias. Eu sei, eu entendo a questão da necessidade do aparelho do cliente e tudo mais, só que o cliente também a gente tem que pensar que ele entende também um pouco o nosso lado, principalmente quando ele sabe que a gente não tem loja, quando ele sabe que a gente tem um outro serviço, né? Então é aquilo, a gente está falando do mínimo, é o mínimo de investimento, obviamente eu vou ter o mínimo retorno. Eu não vou ter 200 clientes no mês para me atender por enquanto. Então ele ia lá fazer essa correria, comprava as peças uma vez por semana,
consertava os aparelhos no dia seguinte ou quando ficava pronto, já levava para aquele ponto de coleta, as pessoas devolviam para os clientes, recebia, partia ali a comissão de cada um, e assim ele foi fazendo. Aí ele foi lá, colocou um bannerzinho na casa dele, começou a pegar serviço, começou a ficar conhecido, foi se esforçando cada vez mais, e aí hoje ele tem loja. Tá? Hoje eu digo assim, muitos anos, ele já vive disso. Ele abandonou a parte de metalúrgico que ele executava e focou totalmente na manutenção. Então, assim, é possível, tá? Quando a gente fala trabalhar com mínimo, a gente está começando, é possível. Até porque hoje a gente investiu R$150, com 3, 4, 5 concertos que a gente fizer, já pagou esse investimento, já tem um caixa, que é importante a gente pensar nisso. Hoje, se eu tenho uma renda e essa renda me sustenta, o que vier à parte, o que vier dessa segunda renda da manutenção, eu não mexo. Eu crio um caixa para investimento. Eu preciso lembrar que é o seguinte, eu estou começando só com isso aqui. Daqui a pouco vão surgir serviços que eu não tenho equipamento adequado para fazer. Eu vou começar a negar, condenar, falar que não conserta, perco clientela. Então, a mentalidade tem que ser de crescimento. Eu estou começando com esses R$150 aplicado, todo o dinheiro que entrar, eu vou cobrir, eu vou criar esse caixa de investimento para que eu possa trabalhar com esse dinheiro, comprando peça para cliente, para acelerar o processo, para investir em ferramentas, para investir em treinamento, e assim a gente consiga aumentar o fluxo de clientes. Então, são dicas que eu vejo assim que são importantes. Pode ser muito óbvio, pode ser coisas muito claras, mas talvez a gente não tinha pensado nesse alinhamento das ideias. Eu acho que isso, o mais importante de tudo, é pegar essas ideias e se projetar antes de começar. Não é você sair comprando tudo e ver depois no que dá. Não, já se projeta, já se prepara, cria estimativas, especulações para saber tempo de retorno de investimento, quanto tempo você vai conseguir trabalhar com celulares por dia, porque assim você consegue se organizar. Não adianta você querer pegar 10 serviços hoje e demorar 2 meses para entregar isso, porque você está trabalhando, vai fazer hora extra e viagem. Então não, a gente precisa se organizar de forma correta para prestar um bom atendimento para o cliente, mesmo que eu esteja trabalhando em casa, para que isso gere para mim indicações. Essas indicações é o marketing mais potente que a gente tem, é a melhor ferramenta de divulgação que a gente pode ter. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Se gostaram aí do conteúdo, deixa um like. Se possível, compartilhar para alguém que você acha que tem interesse também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!